Yo, Geeks, tudo em cima! Vamos então aqui para o capítulo 1143 do mangá de One Piece. E a gente já começa com a nossa capa colorida, sem história de capa de Yamato. E nós então temos todos os Mugiwaras numa corrida maluca. Eiichiro Oda faz o possível e impossível para provar que todas as coisas estão possíveis em One Piece. Estão voando ali em peixes voadores. E eles estão separados em 6 equipes. O que mais chamou a minha atenção é a Nami, né? O que acabou chamando mais minha atenção é a Nami, né? Porque a Nami, ela vem com um macacão escrito Chanel, né? Então, basicamente, a gente pode esperar mais uma propaganda em breve, né? Várias coisas que aconteceram em One Piece, tipo a propaganda da Lacoste, depois virou propaganda por si só, né? A marca Lacoste virou propaganda por si só. Depois tivemos o beisebol, depois tivemos o Lego. Aí, provavelmente, algum perfume da Nami deve estrear aí na Chanel. E também tem algo interessante chamado Storm, né? Escrito ali Storm no braço da Nami, o que pode marcar, né, pra nós mais uma vez, agora sim, chamando a atenção de que os deuses controlam as tempestades. A gente já ouviu falar isso, né? Os deuses controlam a chuva através ali do próprio Rei Cobra em Alabasta. E aqui nós temos mais uma referência de que a Nami tem uma conexão com o clima, com a tempestade. Será que Nami é uma Tenryubito? Será que Nami também faz parte ali em relação aos Tenryubitos? É o que a gente vai saber mais pra frente, mas continuamos a discutir sobre esse capítulo depois da vinheta. Começamos então o capítulo ali com o Soul, meio que tipo assim, correndo atrás das crianças e pedindo pra eles esperar. Ele chama ali por Ilva, Magu e também Honja, e de que eles ainda estão sonâmbulos. E também meio que tipo questiona que tipo de pano branco se trata isso daí que está conduzindo ali as crianças. A Robin então acaba falando ali para o Soul ter cuidado, né, de que aquilo que realmente estava conduzindo as crianças poderia ser perigoso, porque aquele professor os avisou para não tocá-los. O Chopper então começa a questionar sobre aquele professor que estava coberto de sangue, e o Soul acaba dizendo que sim, mas que não existe nada ali por perto, não tem nada por perto e não podem deixar eles continuarem andando assim em perigo. Então ele meio que tipo assim tenta tocar, né? Ele vai tocar ali nas crianças, mas quando ele vai tocar, algo se ativa em volta ali das crianças, né, como se fosse uma forma espinhal, né, uma maneira ali espinhal em volta das crianças, e ele não consegue tocar, meio que se trata de uma armadilha ativando os espinhos que cortam o Soul e lhe fere. A Robin, pelo que parece, não consegue ver o que acabou ferindo ali o Soul, porque algo cortante, ela fala, algo lhe esfaqueou, algo cortante realmente acabou lhe atingindo, e pelo que a gente pode observar, as coisas ficam realmente intrigantes, porque como que eles podem salvar alguém, salvar algo que não se pode tocar, né? E é claro, né, a habilidade da Gunko também é uma habilidade que não pode ser desfeita depois que ela é realizada, idealizada. A gente vai falar um pouco mais sobre isso mais pra frente. E é claro, né, a gente tem essa questão do Soul, né, ali também sendo ferido, essa habilidade ali que a gente não sabe de quem é por enquanto, né, a gente vai saber ao longo do capítulo, e me lembrou bastante uma fusão de habilidades, tanto ali do Zora de Black Clover, quanto também ali a Charlotte, né, a magia de espinhos da Charlotte. Então parece que o nosso queridíssimo Eiichiro Oda tá começando a se inspirar em algumas obras um pouquinho mais modernas, se é que vocês me entendem. E para emplacar ainda mais esse vídeo, para vocês entenderem ainda mais o seu propósito, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo com seus amigos. É muito importante você continuar reagindo aos nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos pela plataforma. Você fazendo isso, você nos ajuda pra caramba a continuar crescendo. E você também pode sair da frota e se tornar membro do bando, se tornando membro aqui do canal. Com o valor do tamanho do Chopper, você continua a fomentar conteúdos que às vezes não tem tanta visualização, mas eles são pagos aqui através do clube dos membros, né? Vídeos como Jigashakuta, Sakamoto Days, Kagurabashi, vídeos que ainda não emplacaram, não tem esse hype absurdo para auto se pagar, a gente consegue trazer por causa dos membros aqui do canal. Então clique aqui embaixo, se inscreva, deixa seu like e ao mesmo tempo se torne membro aqui no canal. Vamos para a escola e a Angie está alertando todos sobre a situação geral. Ela está ligando da escola Walrus. Todos os nossos alunos simplesmente caíram em um sono profundo e 9 deles estão indo embora
mas eles ainda estão inconscientes. Nós observamos então lá na Vila Ocidental, onde Dory e Brogg estão, e eles estão ouvindo também aquilo que a Angie está dizendo. Não temos ideia do que está causando isso. O que os gigantes acabam questionando ali sobre as crianças da escola sendo atacadas. Tipo, meu filho está lá, né? Eles estão realmente questionando ali sobre o que está acontecendo. A Angie acaba dizendo, não é só isso, criaturas misteriosas emergiram da floresta. E aí os gigantes começam a questionar, monstros, aqueles pequenos vão ficar bem, né? Aqueles pequenos vão ficar bem. E nós observamos mudando o foco ali para Jinbe, Nami e Brook. A Angie continua falando, né? As crianças estavam indo em direção ao 8º ramo. Nami então começa a dizer, tudo isso em cima de um incêndio. Isso é tão súbito. Eles vão ficar bem? E o Jinbe tá questionando ali sobre o que está acontecendo lá. A Nami tá percebendo que tem algo estranho, né? Algo muito estranho acontecendo. Os gigantes não começam a perceber, tipo, então eles estão se referindo a lá atrás, certo? Está tudo bem, né? Questionando ali se está tudo bem. E o Joro começa a dizer, ah, isso é terrível. Minha tataraneta Ilva está enlouquecendo. O Sop ali meio bêbado, né? Tataraneta. E a Nami furiosa, vocês estão bêbados demais. O que faz o Brook com a cabeça na cintura meio que dizer, você não pode perder a cabeça em um momento como esse. E é muito bom que é o caos instalado pra tudo quanto é lado e o Oda faz a gente dar risada, né? É o tempo todo fazendo a gente dar risada no meio da bagunça desses caras. Os gigantes então acabam pegando um barco e vão tentar resolver toda essa questão. Eles partem ali como a brigada de incêndio, mas antes que eles cheguem até o local, a caveira enorme que acabou sendo imaginada ali pelas crianças surge e destrói o navio deles por completo, o que assusta os gigantes ainda mais. Como eu falei, o caos tá pegando fogo, tá um zaralho, tá simplesmente ali tudo caótico e o Oda fazendo a gente dar risada, né? Tipo assim, não tem tensão, né? Você tem ali a tensão um pouquinho, mas ao mesmo tempo você observa que essa não é a área que o Oda vai focar nessa tensão. Ele vai focar mais no lado da comédia, da parte mais engraçada. O outro lado, onde o Loki está, aí sim, aí que nós vamos ter um pouco mais de tensão neste capítulo. Vamos para onde os Cavaleiros de Deus estão e o Somers está rindo, dizendo que você viu isso? A cara daquele gigante quando os espinhos o pegou foi impagável. Qual era aquela expressão mesmo? O amor é tanto rosas quanto espinhos, certo? E aí, quando tudo realmente está pegando fogo, os cavaleiros estão almoçando ou jantando, dependendo aí do horário. Mas provavelmente eles estão jantando. E a Gunko fala, não faço ideia, simplesmente não faço ideia. O Somers responde, você é tão chata, Gunko. Quanto mais amor você tem, mais profundos os espinhos da paixão se fixam. Vai ser ainda melhor quando os pais dele chegarem, né? Eu amo esse jogo. Se eles tentarem abraçar seus filhos, os espinhos vão esmiuçá-los. Os pivetes nem vão querer olhar mais para eles depois disso. Eles vão estar chorando quando perceberem que seus pais morreram bem na frente deles. Então tem um requisito aqui para fortalecer ainda mais as habilidades. Então, tipo, quanto mais você ama uma pessoa que está com o poder ali aplicado do Somers no seu corpo, e a gente vai observar que é o do Somers mesmo, é a habilidade do Somers ali dos espinhos. Quanto mais a pessoa ama a outra que está com os espinhos em seu corpo, mais forte é o dano que ela vai tomar se ela tocar ali na outra pessoa que está com os efeitos. E nós então temos o Somers dizendo, até mesmo o assassinato pode ser comovente. Então vemos o poder da Akuma no Mi dele e é dos espinhos. A fruta do espinho, e Somers é conhecido como um homem da sarça. Ele mostra seu braço e espinhos acabam crescendo dele, a forma como o personagem acaba sendo apresentado através da sua Akuma no Mi. Continuamos aqui a conversa do Somers dizendo, será uma morte por amor, isso é algo pelo qual vale a pena esperar. Estou certo? E a Gunko responde, vamos, você é muito estoico, é patético. O que faz Somers cair da cadeira e sair rolando pelo gramado, formando um símbolo bem peculiar, né? Se é que vocês me entendem, né? Peculiar com sua queda. Não é uma suástica. Não é uma suástica, é um símbolo ali do Mandin.
O Killigan então acaba questionando a Gunko sobre que rota que ela estava usando, e a Gunko responde o caminho central, a outros galhos grossos que eles estão realmente ali prosseguindo. Mas ela diz que fazê-los ir por esse caminho os levará às nuvens oceânicas que eu vi perto da vila. E assim nós observamos um pequeno mapa da forma como o vetor pode prosseguir nessa direção. Sommers então está dizendo que estar no centro é estar vulnerável. Essa é uma realidade dura de enfrentar, especialmente quando você está muito impotente para se mover. Só que o Killigan ele tá ignorando completamente, né? Tanto o Killigan quanto também a Gunko estão ignorando completamente as falas ali do Sommers, né? Essa maneira de interagir, de querer analisar toda a situação de uma forma realmente ali de uma batalha ou coisa do tipo. E o Sommers acaba ali sendo ignorado pelo Killigan, falando assim que ele precisa de sal, né? O Killigan acaba dizendo que ele precisa de sal. O Sommers acaba respondendo sal. E tipo, isso faz Sommers assim, acaba pensando em sal, né? Faz ele pensar em sal. E ele acaba roubando ali o sal do nosso queridão. O Killigan então acaba usando seu poder para tirar o sal ali dos sonhos de Sommers e coloca ele para dormir. Então nós temos a sua apresentação também como seu fruto. Fruto dragão mítico de Tant Killigan. Modelo Killing, um homem que materializa sonhos, né? Então, como nós já tínhamos aqui observado na forma como estávamos analisando tanto no Professor de Ohara, quanto também ali nos spoilers, faz sentido agora tanto ali a manifestação de sonhos, quanto também de pesadelos. Então, ele manifestou os pesadelos das crianças em vez dos seus próprios medos. E assim também pode manifestar os sonhos das pessoas que estão à sua volta, como ele acabou pegando o sal ali do Sommers. O Killigan então começa a dizer sal grosso às Bash, sempre como um conhecedor, né? Tipo assim, que ele pensou logo no melhor sal possível ali para poder utilizar, né? Para poder usar ali na sua forma de cozinhar. Eles continuam conversando e o Killigan acaba dizendo ali para o Sommers que ele pode acordar. O que faz o Sommers dizer assim que ele acorda de que essa é a habilidade que você usou para extrair aqueles demônios dos sonhos das cabeças das crianças, certo? E o Killigan responde dizendo o seguinte: eu posso usá-lo várias vezes simultaneamente. É a maneira como ele tá realmente mostrando que pode usar tanto ali nas crianças, continuar usando nas crianças, quanto também pode usar aqui quando está cozinhando, né? E o Killigan acaba dizendo que este sal é perfeito e o Sommers acaba dizendo que concorda. O Killigan então retoma o assunto que a Gunko estava dizendo, meio que falando que aquele navio atracado na vila é destinado a gigantes, mas deveríamos ser capazes de fazer nossos próprios arco-íris como um pintor, né? A maneira como os gigantes utilizaram ali o navio, né? Utilizaram ali o arco-íris para se mover de um lugar para o outro através da pintura. Gunko então começa a dizer que está delicioso e começa a falar sobre uma cura peculiar, né? Sobre que a comida realmente está boa. O Killigan então começa a dizer que enquanto tivermos feito isso, nós simplesmente retornaremos à Terra Sagrada. E só que no meio dessa situação, no meio de toda essa conversa, o Sommers acaba reclamando, dizendo que esse jogo está fácil demais. A Gunko então começa a dizer que está satisfeita e que tudo isso é algo surpreendente, meio que tipo assim, questionando se tudo aquilo é com 0 calorias. O Killigan acaba dizendo que, bem, foi como uma refeição dos sonhos, hahaha. Então, claro, é livre de calorias. Aí isso é uma coisa bem interessante do próprio Killigan falar, porque remete bastante àquilo que a gente falou na teoria da Gunko ser uma traidora dos revolucionários. Isso é uma coisa aqui até mesmo intrigante, não traidora que ela pertence aos revolucionários, mas que ela traiu os revolucionários para fazer parte dos Cavaleiros de Deus. E é uma referência até mesmo uma fala de um personagem de Matrix, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que ele tá comendo a carne, ele está falando ali, eu acho que com o agente Smith, e ele fala, eu não importo, não me importa se essa carta não é real, mas o meu psicológico, a minha mente entende que isso é real, a vida ali, tudo entende que é real, tudo isso é real. Então pra mim, o que importa é o que eu estou sentindo aqui. Que os nutrientes vão fazer com o meu corpo, não importa, nada disso importa. E a Gunko realmente fica feliz por comer uma comida tão boa, mesmo não tendo nutrientes. É o suficiente para que eles fiquem cheios, satisfeitos, mas mesmo assim não tem nutrientes, não conseguem comer ali, não é uma comida de verdade,
né? Então é basicamente ali um paralelo interessante que o Oda tá colocando com o personagem de Matrix. A Gonku então começa a dizer que o Somers não deve baixar a guarda. Problemas estão se formando e ela viu um certo navio pirata ancorado na vila. O Imperador Luffy Chapéu de Palha está em Elbaf. Eles questionam sobre as crianças estarem marchando diretamente para o fogo, mas nada disso importa. Se eles morrerem, o próximo grupo começará a se mover. Então eles falam assim, nada disso importa, porque se essas crianças realmente acabarem morrendo pelo fogo, a gente começa a pegar o próximo através ali, né, o próximo grupo através ali de outro caminho. Então, pelo que parece, a habilidade da Gonku é que depois que se usa ali um vetor, né, depois que ela usa um vetor, ela não pode mais pará-lo, né, ela pode traçar um caminho para o vetor ser usado, mas não dá para alterar a rota depois, não dá para mudar a rota depois, o que faz bastante sentido, já que nós estamos falando de um vetor, né? Depois que você lança a flecha não tem como mais mudar a sua trajetória, né? Então se segue ali o sentido de uma flecha, faz sentido depois que a Gonku lança ali o seu vetor, não tem como mais alterar o sentido ali do seu caminho. Vamos para o local do confronto contra o Loki e o Harudin está dizendo para o Loki que ele não presta. O Loki então começa a dizer ali para todos de que vá em frente e tente alguma coisa e chama ali pelo seu irmão para que ele faça algo. O Loki está posicionando o Ragnir mais uma vez para atacar a árvore. O Loki então disse, não há como você me parar, nenhum de vocês pode ao menos levantar Ragnir. O Sop pode. O Sop deve poder, né? Gerd então começa a dizer, não podemos deixar que você transforme mais alguém no Reino do Sol em uma vítima. E o Loki começa a dizer, haverá vítimas, as chamas já estão se espalhando. Agora escolha, rendam suas armas e deixe-me ir. E aí o Sanji acaba surgindo ali para questionar o que estava acontecendo, né? Sobre qual é o problema com esse gigante monstruoso. E o Luffy acaba simplesmente respondendo, ele está ferido, se não ajudarmos ele, ele vai. E é muito legal, cara, essa fala do Luffy, porque ele não tá preocupado sobre o que o Loki vai destruir a ilha ou não. Ele não tá preocupado com isso, porque se o Loki for destruir a ilha, ele simplesmente para o Loki. Mas ele tá preocupado do Loki morrer. O Luffy tá preocupado ali do Loki morrer. Isso é uma coisa interessante ali sobre a visão do Luffy sobre toda essa situação. Enquanto o Sanji tá perguntando sobre o Loki, por que ele tá agindo dessa forma, o Luffy simplesmente tá preocupado dele morrer ou não. O Loki então começa a dizer, vocês vão deixar todos morrerem? Começa a questionar, vocês vão deixar todos ali morrerem? Eu massacrarei cada um dos fracos no Reino do Sol. E o Loki diz, se vocês não responderem. Aí o Harudin fala, espere, nós entendemos. O Loki então acaba sorrindo, mas o Zoro, ele não é um idiota, né? O Zoro não é um idiota e fala para o Harudin não cair nisso, né? Não cair aí nessa provocação do Loki. E o Luffy acaba dizendo, eu acho que não há escolha. Eu prometi, se você fizesse alguma coisa, eu te derrubaria. Mas o Harudin começa a dizer, espere, Chapéu de Palha, ele vai eletrocutar você se você se aproximar. O Luffy pra isso não faz nenhum sentido, né, essa questão ali para o personagem. E aí o Loki fala, entendi, então essa é a sua resposta, né, essa é a sua resposta, é isso que você vai fazer, é isso que você vai realmente realizar. A Gerd então começa a dizer, não há volta de um crime como este, pare Loki, pense nas crianças. O Zoro começa a gritar, Luffy, você vai deixá-lo sair facilmente? As feridas dele estão prestes a se abrir novamente de qualquer forma. E aí o Luffy acaba vindo e dá uma porradona ali no Loki, que o derruba no chão, chamando a sua habilidade de Gomu Gomu no Army Ballon. Ele infla ali o seu braço e dá uma porrada no Loki com o seu braço inflado. E assim o Loki declara a sua rendição, pelo menos nesta rodada. Bom, tá muito claro que o Luffy ele derrubou o Loki porque ele sabia que se ele não sedasse o personagem logo, o Loki iria morrer. O Luffy não foi lá bater nele porque, porque ele é sádico. Não, tá muito claro que o Luffy já tava entendendo que se o Loki não fosse atendido o mais rápido possível, ele iria morrer. Zoro, Luffy e Sanji sobem até as costas ali do Loki e o Zoro acaba dizendo que ele estava prestes a morrer. Ele estava às portas da morte. Só de ficar em pé já consumia toda a força que ele podia reunir. Foi uma boa tentativa
ele provavelmente planejava encontrar um lugar para desmaiar em segurança depois que ele escapasse. Duvido que ele sobreviveria dada a perda de sangue. O Zoro começa a dizer que agora depende somente do Luffy se quer tratá-lo ou deixá-lo morrer. E aí o Luffy fala: tenho assuntos inacabados com ele, mas ele estava coberto de sangue. O Road então começa a perceber sobre todas as coisas que estão acontecendo ali e que as peças estão começando a se encaixar. Certamente parece que alguém tentou matá-lo. Isso é uma questão à parte relacionada aos crimes anteriores dele. É só um palpite, mas poderia ser. E aí o Road sabe do que se trata, né? E aí o Luffy pede: ei, Harujin, eu tenho um pedido. Por favor, salve a vida dele. Não importa que tipo de pessoa ele seja, não posso apenas assistir ele morrer. Como eu tinha falado pra vocês, o Luffy não vai deixar o Loki morrer. O tempo passa e vemos ali Gerd começando os tratamentos do Loki com até mesmo uma bolsa, na verdade bolsas de sangue, né? Alguém pergunta ali pra Gerd quanto tempo para uma recuperação completa e a Gerd responde: vários meses pelo menos. Se estamos falando sério sobre tratar esses ferimentos, ele não deveria estar dormindo em um lugar como este. E então temos uma contra-resposta dizendo que eles não serão tão tolerantes na aldeia. Seria um bilhete só de ida para a execução, né? Alguém acabou respondendo de que seria apenas um bilhete para a execução do Loki. E o Loki acaba respondendo: eu não me importo em ficar aqui. O que a Gerd acaba dizendo que o ódio deles é realmente profundo, mas acho que estamos falando de algo imperdoável, né? Já que visto o Loki é acusado de ter matado o Rei Haru. O Luffy então sobe até os chifres ali do Loki e ele está sentado em cima deles. O Luffy então começa a dizer: uau, esses chifres são verdadeiros. E o Harujin começa a dizer que essa é a marca dos gigantes antigos. O nosso pai Harold também tinha a mesma aparência, o mesmo chifre. O Harujin então começa a ter um flashback e nós observamos o Rei Harold se aproximando ali tanto do Loki quanto também do Harujin. E ele ainda está com os seus chifres. E aí ele diz: vocês dois são meus preciosos filhos. Quero que vocês se deem bem quando eu partir e façam o que puderem para apoiar Elbaf. Eu acho que tem alguma coisa a ver com essa viagem aqui que o Rei Harold foi fazer. E até é estranho, né, ele falando assim, da questão sobre vocês são meus preciosos filhos, né? Bem diferente ali da perspectiva que você espera de um gigante viking. Tudo bem que os vikings não odiavam os seus filhos, mas é uma parada que a gente já tá pensando aqui como ou o que o Harold foi fazer, né? Que o Rei Harold foi fazer através dessa viagem. E a gente observa o Loki judiando ali do Harujin em seus confrontos, né? Quando os gigantes meio que lutavam entre si. E nós observamos ali o Loki dizendo: como posso chamar um fraco desses de meu irmão mais velho? Você é apenas um bastardo. Você nunca será o verdadeiro herdeiro do papai. Todos sabem que sua mãe tem sangue sujo. Bom, Loki, aí não tem como te defender, né? Aí não tem como te defender. Você também pisou na bola legal ali com o Harujin. Não sei quais são suas intenções com esse xingamento, já que a gente tem um cara chamado Uchiha Itachi que também pensou que podia criar o Sasuke de uma forma bem peculiar. Bem peculiar, para não falar ali de outra forma, de outro jeito. Mas o que nós temos aqui de uma forma surpresa é que o Harujin é o irmão mais velho. E tá bem claro pra mim de que é uma referência, um paralelo de Odin e Loki, né? De Odin e Loki realmente ali fazendo com que eles sejam irmãos. Porque por mais que a Marvel coloque o Loki como sobrinho do Odin, na verdade na mitologia mais clássica o Loki é irmão do Odin. E Harujin seria ali essa figura conectada direto a Odin, né? Os dois irmãos que vieram ali descendendo dos grandes deuses ancestrais da mitologia nórdica. O Harujin, então, ao se lembrar disso, ele tenta matar o Loki, mas o Road e também o Stansen param o ataque de uma forma rápida. O Harujin tá extremamente nervoso, até suas veias saltam ali pelo seu rosto, e o Harujin diz: eu não posso perdoá-lo. Ele insultou minha mãe e matou o nosso pai. E aí o Loki começa a dizer: faça logo. Essa coisa de guerreiro chorão já deu. Você está tão embriagado com todo esse drama pessoal. Você nem consegue ver a floresta por causa das árvores. Cara, eu achei essa frase eu achei genial, cara, de você não consegue nem ver a floresta por causa das árvores. Você tá tão envolto ali nessa
mentira que plantaram que você não consegue ver o total, o geral. Eu achei isso do zaralho. E aí o Loki começa a dizer: não me diga que você realmente é como os outros, pensando que eu realmente matei o nosso pai a sangue frio. Loki então se vira para Harudin e diz: você não acredita nisso, né? O que deixa Harudin chocado com tamanha revelação. O Loki então se recusando finalmente de que havia matado, finalmente ali recusando as acusações que havia matado o rei Harold há alguns anos atrás. Interessante, finalmente, diferente aqui dos spoilers iniciais, o Loki não afirma ter matado o seu pai, mas sim parece que foi incriminado para tentar salvar alguém, para tentar meio que tipo assim, mexer ali com as estruturas, ver o que estava acontecendo, ver o que estava rolando. Nós não sabemos ali o porquê que isso tudo levou o Loki a tomar essa atitude de abraçar a culpa e ser culpabilizado através das pessoas que meio que tipo assim estavam nessa direção. Então a teoria que fortalece a ideia de que o governo mundial matou ali o rei Harold cresce ainda mais e que o Loki foi incriminado. Nós tínhamos duas possibilidades, né? Nós tínhamos ali a possibilidade, a primeira possibilidade de que o rei Harold fez ali uma aliança com o governo mundial e o Loki o matou por causa disso. E a segunda opção é que o rei Harold foi morto ali por alguém do governo mundial e o Loki acabou sendo colocado ali, sendo pego com a mão na botija, né? Como diz ali os antigos, né? Como diria ali os antigos. Foi pego bem na hora, no ato, com a espada e tudo mais, com sangue na cara, com tudo ali, e foi culpabilizado pelo gigante pela morte do pai, né? Pela morte ali do seu pai. Interessante, Eiichiro Oda está cozinhando, né? Ele está cozinhando de forma magnífica aqui. E o próximo capítulo vai ser sinistro demais. Será que começa o flashback de Elbaf? Ah, eu tô ansioso pra caramba.